Tem gente que passa o ano todo esperando por ele, faz planos, pensa compras, viagens e quando ele chega, acaba indo embora rapidinho. Mas afinal de contas, tem um destino certo para o 13º? Onde e como ele deve ser usado? Hoje a gente vai explicar tudo isso para você. Olá, bom dia! Depois de uns dias de férias, eu estou aqui de volta e super em clima de fim de ano, como todos vocês aí, né? E falando em fim de ano, já está quase terminando o prazo para a segunda parcela do 13º ser paga. As empresas têm até o dia 20 para fazer o depósito. São cerca de 211 bilhões de reais injetados na economia. E aí, você planejou como fará uso desse dinheiro? Nós trouxemos hoje para nos ajudar nessa tarefa o consultor financeiro Aender Pereira. Bom dia para você, Aender, tudo bem? Bom dia, Erika. Tudo certo? Tudo ótimo. Ainda voltei aqui em fim de férias, né? Super em clima de fim de ano e não tem outra coisa pra gente pensar também no fim de ano. Tem festa, confraternização, mas tem a chegada desse 13º também, né? Vamos contextualizar as pessoas primeiro. O que é o 13º? De onde que ele vem? Por que ele é pago? Qual que é a história desse 13º? Tá, joia. O 13º foi instituído durante o governo de João Goulart. Isso foi em 13 de julho de 1962. Qual que era o objetivo disso? O objetivo era uma espécie de indulto de Natal, para que pudesse dar um apoio para as despesas de início de ano. Muitas pessoas ignoram esse fato, entusiasmadas pelas compras de Natal, por esse clima festivo, e acabam esquecendo que no começo do ano nós temos IPVA, nós temos anuidade, material escolar, enfim, IPTU, são aquelas despesas que já são características da época. Nós vamos falar dessas despesas, né, para você explicar isso para a gente, como que planejar para usar esse dinheiro. Mas quem tem direito hoje a receber esse 13º? Todos os trabalhadores, certo que isso foi instituído pelo governo, então todos os trabalhadores que têm sua carteira assinada, eles têm o direito a esse recebimento. Na verdade, o 13º não existe. Na verdade, as empresas elas foram obrigadas a deduzir 1/12 do salário para que pudesse entregar isso em 2 parcelas ao final do ano. Perfeito? É como se descontasse da gente todo mês? Na verdade, é como se o seu salário tivesse 1/12 menor todo mês. Seria até interessante que as pessoas pudessem, ao invés de receber o 13º, receber esse valor desde o início. Só que os maus hábitos de consumo delas não permitem que isso aconteça. Tanto é que, perceba, a maioria das pessoas consegue gastar o 13º antes de recebê-lo. Quando a pessoa realmente não consegue se organizar financeiramente, o que ela acaba fazendo? Aceitando aquelas propostas sedutoras e obscenas dos bancos que dizem assim, antecipe o seu 13º. A pessoa, opa, já que eu tenho essa possibilidade, ela topa essa proposta, porém ela não percebe que ela vai pagar juro em cima disso. Então ela topa receber um pouco menor para tentar corrigir algo que deveria ser corrigido pelo seu comportamento. E aí, Essa quando é a chega o função. 13º agora, a pessoa tem que pagar o que ela pegou antes, né? E paga com juros muito altos? Juros bancários sempre são muito altos, Érica. Quando você vai investir, por exemplo, só para ter uma régua para a gente equilibrar, você consegue na renda fixa, com a Selic do jeito que está, você consegue muito 7% ao ano. Agora, se você pega emprestado com o banco, você paga 6, 7% ao mês. Nossa, que Então, se a gente fizer uma regra proporcional, os bancos vivem disso. E não vou dizer também que os bancos estão errados, é o negócio deles. As pessoas é que têm que se organizar para que elas não possam depender. Porque quando as pessoas acabam precisando, elas têm que se submeter a essa taxa de juros muito alta e muitas vezes até abusiva. Às vezes também por uma necessidade, a pessoa precisou antecipar, né? Por isso que o 13º poderia também ter uma característica diferente. Ele poderia ser usado para fundo de reserva. Eu vou separar o 13º em 3 oportunidades que você poderia. Você poderia quitar suas dívidas com ele, porque afinal de contas é um valor correspondente ao seu salário do mês. Então suponha que você tem um salário de R$ 4.000. Então são R$ 4.000 deduzindo, porque ele também recebe a mesma dedução que o seu salário, Tem os descontos também, tem né? os descontos, não é verdade? Então você teria quase que seu salário inteiro do mês. Isso poderia te ajudar a se equilibrar. Porque não faz sentido você pensar em investir ou em pagar outras coisas, sendo que você está endividada, perfeito? Outra coisa que você poderia fazer com o 13º, você poderia utilizá-lo para investimentos.
Se não estiver devendo só que nada, você não pode estar devendo nada. Não faz sentido investir, sendo que você tem débito, certo? E outra, você poderia montar um fundo de reserva, mas a maioria das pessoas acabam fazendo o quê? Elas, literalmente, como diz o ditado popular, metem o pé na jaca, não é verdade? E acabam tirando a liquidez que esse dinheiro te permite. Só contextualizando o que é liquidez. É quando você tem acesso a um recurso imediatamente. Então, esse dinheiro é líquido. Você poderia ter um dinheiro com uma liquidez que poderia efetivamente te auxiliar nas despesas. Mas o que é feito? Não, ao contrário. Ele vira presente, ele vira viagens. Enfim, não que isso não pudesse acontecer. Mas o planejamento que não é feito no decorrer do ano faz com que esse dinheiro vire pó imediatamente. E a terceira coisa também, como eu disse, são 3, né? Você poderia pagar as dívidas, você poderia montar um fundo de reserva, como poderia investir. Pensa comigo. Maquiavel, ele dá uma definição muito interessante no livro O Príncipe, quando Maquiavel fala da virtude e da fortuna. A fortuna é a parte da sua vida que você não controla. Você não controla um acidente de carro, você não controla um problema de saúde de um filho. A virtude é o que você faz para que você possa absorver os impactos da fortuna, ok? Então, o 13º poderia ser usado como virtude. Se você atravessa o ano com planejamento, por exemplo, desde o ano passado, eu já previ as despesas que eu teria. Então, o que eu fiz? Eu fui reservando parte do meu pagamento para que no ano que vem eu pudesse pagar à vista IPVA, pagar à vista IPTU. Vamos ver se a gente entendeu. Então, por exemplo, a gente começa o ano inteiro, guarda um dinheirinho para o IPVA, por exemplo. Desde o começo. Desde o início, desde janeiro. Aí, no ano seguinte, né, no início do ano, quando tiver que pagar essas contas que são fixas, a gente não precisaria tirar do 13º. Não, porque você acabou montando um 14º, que foi montado com a sua organização e com o seu planejamento. Então, você já pensa no ano que vem, desde janeiro do ano anterior. E o que aconteceria com o seu 13º? Você poderia investi-lo na renda fixa e teria um dinheiro que poderia cobrir eventuais despesas não planejadas. Esse é um ponto que as pessoas poderiam pensar. Mas o que tem acontecido ultimamente? As pessoas têm gastado o 13º e mais. Quer dizer, você sabe que vai receber aquilo e já conta com o ovo na cloaca da galinha. Esse é um comportamento que, infelizmente, a maioria das pessoas tem e é o que tem impedido as pessoas de enriquecer. Por exemplo, no caso dos servidores públicos que estão com o 13º em atraso. Claro, está fazendo falta, obviamente. Estão sem previsão, né, de receber. Está sem previsão de receber, mas se tivesse tido organização dos servidores antes, perfeito, ele teria composto esse valor. Quando ele viesse, ele viria para outros fins. Sim. Agora, se você vem com maus hábitos desde janeiro, você chega estrangulado falando assim, mas graças a Deus tem o 13º no fim do ano. Aí ele não vem. Como que fica a situação? O caso dos servidores, né, do Estado, por exemplo, é atípico, né? Também não dá para a gente tirar a responsabilidade do Estado de pagar esse valor. Muito pelo né? contrário. A gente fala que o servidor deveria ter se preparado como qualquer outro cidadão, né? Deveria ter se preparado. Mas o 13º é direito dele, né? E não dá para a gente também tirar a culpa do Estado de fazer esse pagamento. A gente, na verdade, não tinha nem que fazer meia-culpa, certo? É a responsabilidade do Estado. Sem ponto, sem discussão. Mas, quando a gente começa a viver uma certa insegurança, uma certa incerteza, o que a gente faz? A gente age na contenção. E já vem com essa insegurança há um tempo, né? De acordo, até pelos parcelamentos do salário, atraso, enfim. Exatamente. Mas o que você diria? São muitos servidores, milhares de servidores no Estado. O que você diria para essas pessoas, então? Diria para que as pessoas pudessem pegar isso como experiência, porque isso, se está acontecendo agora, pode acontecer novamente, e façam uma revisão do seu comportamento em relação às suas despesas, em relação às suas receitas e aos seus hábitos. Isso precisa realmente servir como um processo educacional. Epa, eu fui aqui ferido em um direito que eu tenho. Quem tinha a responsabilidade de fazer isso não fez. Então, deixa que no ano que vem eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar o cinto, porque despesa é igual gordurinha no corpo. A gente sempre consegue queimar um pouquinho. E vou começar a fazer a minha própria reserva para que eu não dependa disso. Caso isso volte a acontecer, eu estou aqui preparado para isso. Certo? O problema é, não só os servidores, todas as pessoas em geral, sem generalizar, mas a maioria das pessoas conta com o valor que tem a receber todo mês certinho. E muita gente passa por isso. Se o salário atrasa um dia, ou se alguma coisa acontece, a pessoa desespera. Por quê? Ela vive no limite. E você não pode nunca viver no limite. O que você ganha não pode ser, digamos assim, de acordo com o que você gasta.
Você tem que gastar menos que ganha. Tem que ter uma gordurinha, porque essa gordurinha é a sua sobrevivência. Quando eu te falo, por exemplo, que a gente tem que ter um fundo de reserva, ele tem que ser no mínimo 6 meses a sua sobrevivência. 6 meses. Se você ganha hoje 4 mil por mês, perfeito? Você tem que ter no mínimo 24 mil investido com liquidez à sua disposição. Para estar eventualidade, né? E Exatamente. tudo mais. Ainda você falou com a gente de 3 tópicos para usar o 13º. Vamos destrinchar esses tópicos aqui. Você falou sobre pagar contas. Né? Tem uma certa prioridade dessas contas? Por exemplo, se eu devo banco, se eu devo cartão de crédito, eu devo pagar primeiro? Como que a gente organiza essas prioridades de pagar a conta? Você diz para a gente que ela é a principal, ela é prioridade quando você recebe o 13º? Pagar a conta? Tecnicamente, sim. Por quê? Se a gente levar em consideração os juros, se você não elimina aquela conta, pelo poder dos juros compostos agindo contra você, o que acaba acontecendo? Aumenta. Aumenta. Então você tem que priorizar as suas despesas, as suas dívidas que têm os juros mais altos. São as primeiras que você tem que abater. Do banco, geralmente, né? Exatamente. Aí você tem que medir a água e o fubá. Você tem que verificar se você realmente consegue quitar aquilo ou fazer uma boa negociação. Porque, às vezes, você vai, por exemplo, ter um financiamento e você quer antecipar algumas parcelas. Você tem que verificar se o abatimento dessas parcelas vai ser mais importante do que você investir. Tem que comparar as duas taxas. Porque, às vezes, quando você faz amortizações, essas amortizações, elas são interessantes. Porque você precisa entender, a maioria das pessoas que fazem financiamentos, parte é o valor principal daquilo que você adquiriu ou do serviço que foi prestado. Mas a outra parte são juros. E às vezes você faz uma amortização e ela vai apenas em cima dos juros. Então a gente tem que fazer continha, é uma questão de matemática mesmo. Agora, na maioria dos casos, vale muito a pena a gente conseguir amortizar. Porque aí você reduz o tempo de pagamento, consequentemente reduz os juros. E com um planejamento adequado no decorrer do próximo ano, você pode de repente eliminar aquilo. E não faz o menor sentido você... Porque olha só, é uma coisa até tranquila de se entender. Você não paga as dívidas. O que é feito agora no final do ano? Dívidas. E o que acontece no começo do ano? Mais dívidas. Aí você traz as dívidas do passado, mais as que você vai adquirir agora com as compras de Natal, mais aquelas que são naturais do começo do ano. Aí é um bolo de neve que vai formando, então. E se você não usar o 13º com inteligência nesse aspecto, ele some, você não vê e você passa de um ano para o outro bem pior do que você estava. Então tem que ter planejamento, cabeça no lugar, sentar, a família, esse ano não vai ser tão farto quanto foi no outro ano. E tem aquelas pessoas também, eu preciso viajar, trabalhei o ano inteiro, estou muito cansado. A compensação, né? A compensação. Eu mereço. Vou viajar e depois eu vejo o que eu faço. Esse depois eu vejo o que eu faço, eu te confesso, me dá muito medo. Das pessoas que eu atendo em consultoria, boa parte delas me fala assim, eu não sei aonde foi que a coisa desandou. Aí quando a gente faz a clínica e faz aquela análise inteira, a gente percebe, foi aqui que a coisa desandou. Aí a pessoa fala assim, eu não deveria ter feito isso. E geralmente aqui que você fala é onde? É nos presentes, nas viagens, no que... Tudo. Nos presentes, na viagem. Tem um ponto aí que é muito legal. As pessoas costumam se desorganizar por causa da emoção. É o coração um dos principais responsáveis por isso. Eu quero fazer, mas eu não posso. Mas eu acho que eu mereço, meu filho merece. Eu vou apertar um pouquinho aqui e depois eu dou um jeito. Que jeito? Se você é assalariado, por exemplo, você tem que contar com o seu salário depois. Você não faz um trabalho à parte, você não faz um bico, você não tem uma outra habilidade. Que jeito? O único jeito que eu conheço é você acabar caindo no colo dos bancos. Então você está fazendo uma dívida para adquirir outras dívidas e o efeito bola de neve acaba te atropelando. E aí depois daquele desespero, aí vem as doenças junto. Aí você vai gastar mais ainda, né? Aí vem depressão, aí vem... enfim, tem tantas coisas ruins que acontecem quando você não tem um bom relacionamento com o dinheiro. E é uma coisa que eu te falo, né? Como eu te disse da última vez que a gente conversou, eu já passei por isso. Eu fui dessa forma, eu vivi assim. E eu não entendia. Eu achava que eu ganhava pouco. Por mais que eu tivesse um bom salário, que viesse com um bom 13º, isso nunca era suficiente. O que não era suficiente era a forma como eu lidava com o dinheiro. Tanto é que quando tudo isso mudou, eu comecei a perceber isso de uma forma muito mais clara, inclusive até comecei a ensinar isso para as pessoas em cursos, palestras e eventos, e eu percebo que a maior dificuldade em lidar com dinheiro ou com 13º
é mudar o mindset. É reprogramar aqui? Reprogramar a mente. Esse é o ponto. A pessoa tem que deletar e começar tudo de novo. E o medo é, mas será que vai dar certo? Uma longa jornada começa com os primeiros passos. Você tem que andar diferente. Se você continua andando da mesma forma, você vai passar pelos mesmos caminhos e vai fazer as mesmas coisas. Eu vejo, tá? Claramente, o mercado, nessa época de fim de ano, perceba, joga os preços das coisas lá para o céu. Porque eles sabem, eles conhecem os maus hábitos de consumo das pessoas. E eles sabem que vou jogar o preço lá em cima, vou oferecer um parcelamento. Todo mundo adora, parcelado em 10 vezes sem juros. Quem falou que são sem juros? E aí o dinheirinho desse terceiro, que poderia ter uma outra, vai escoando pelo ralo. Antes de a gente chamar o intervalo, eu queria, para a gente esgotar essa questão de pagar a conta, essa dívida com o banco, por exemplo, é uma dívida que pode ser negociada também, não pode? Sim. Geralmente os bancos estão dispostos a negociar essa dívida, às vezes até cai um pouco. Na verdade, eles estão dispostos a conseguir pegar essa dívida, diluir ou juntar tudo, a famosa composição de débitos, certo? E prolongar. Você passa a pagar uma parcela menor num período mais longo. Consequentemente, você está pagando mais. Perfeito? Quando o banco te faz aquela campanha, a campanha de negociação de dívida, certo? O único objetivo dele é ganhar mais juros. Para a pessoa, pode ser interessante ou não, porque a parcela às vezes fica o quê? Menor. Mas ela tem que ter a visão do longo prazo. Pode ser uma armadilha, então. Isso, né? É uma armadilha. Mas se tiver o dinheiro à vista para poder pagar, aí vale a pena. Aí a conversa muda totalmente de figura. Dinheiro à vista, dinheiro na mão, sempre traz para você o poder da negociação. Com o poder nas mãos, aí você pode apertar. Eu tenho tanto, o que pode ser feito? Porque aí o seu credor, ele vai fazer o quê? Vai avaliar a situação e vai perceber, opa, eu tenho esse dinheiro aqui na mão agora. Então, esse dinheiro realmente pode ser uma boa para mim. Então, as pessoas têm que guardar isso. Pagar à vista te dá o poder. Então, não se intimide. Tem dinheiro na mão? Peça desconto. Vai lá e negocia. Chega lá com o que você tem e negocia. Sem medo de ser feliz. Tá certo. Daqui a pouco nós vamos falar, então, sobre as outras duas sugestões para poder usar esse 13º. A gente volta já. As empresas têm até o dia 20 de dezembro para depositar a segunda parcela do 13º na conta do trabalhador. E você, como encara esse bônus? Faz compras? Guarda? Paga contas vencidas? Hoje, o consultor financeiro Aender Pereira está nos orientando sobre a melhor forma de usar esse dinheiro, que na verdade é bem individual também, né? A gente está trazendo essas dicas aqui, mas depende do perfil de cada um desse dinheiro, né, Aender? Sim, com toda certeza. Principalmente se você for tomar a decisão de realizar investimentos com esse dinheiro, certo? Hoje é que as pessoas precisam entender com muita clareza, porque a maioria das pessoas que são conservadoras, principalmente aqui em Belo Horizonte, elas acreditam que vai deixar o dinheiro na poupança porque ali o dinheiro está seguro, certo? Quem protege a poupança é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. É o mesmo fundo que protege outros investimentos de renda fixa. Então a pessoa tem que se informar sobre como investir, como sair da poupança, porque vamos entender, a Selic, que é a taxa básica de juros do nosso país, ela se relaciona com a poupança da seguinte forma. Quando a Selic está acima de 8,5%, a poupança paga 0,5% mais a TR, que é a taxa referencial. Quando a Selic está abaixo de 8,5%, igual é agora, a poupança paga apenas 70% da Selic. Então não faz sentido você investir na poupança, sendo que eu nem considero como investimento, sendo que você pode investir em outros produtos que vão te remunerar, por exemplo, a própria taxa Selic, como o Tesouro Selic. Perfeito? Então eu gostaria que as pessoas entendessem. Vamos falar da sopa de letrinhas de uma forma bem simples e bem rápida. O que é um CDB? Traduzindo, trocando em miúdos. Estou emprestando dinheiro para o banco. CDB, os bancos colocam isso como se fosse um produto, como se fosse um benefício, mas não, ele está te pedindo dinheiro emprestado. E aí ele te fala, olha, eu estou com um CDB aqui que está te pagando 100% do CDI. Aí começa a embolar a cabeça das pessoas, não é verdade? Exatamente, esses um monte de nomenclatura, isso é difícil para a gente compreender também. Mas é simples, olha só que interessante. Um banco não pode fechar o dia no vermelho, tá bem? Ou seja, ele não pode ter mais retiradas do que depósitos. O Banco Central não permite que isso aconteça. O que o banco faz? Ele vai num sistema interbancário e pega dinheiro emprestado com outros bancos. Perfeito?
A taxa que um banco cobra do outro por esse empréstimo, ela orbita a Selic, ou seja, ela está bem próxima. Se você pega todos esses empréstimos feitos entre os bancos e faz uma média, você compõe a taxa DI. Ou seja, é uma taxa que acaba referenciando o mercado. Então vamos imaginar, a Selic está 6,5%, e aí a taxa DI está 6,4%. Aí o banco chega e fala, olha, estou emitindo um CDB, traduzindo, estou te pedindo dinheiro emprestado. E vou te remunerar como? Vou te pagar 100% do CDI. Então ele vai te pagar 6,44 ao ano. É simples isso. Então essa quantidade de letrinhas acaba embolando a cabeça das pessoas. Então eu vou pegar apenas 4 produtos de renda fixa. Eu vou pegar o CDB, vou pegar a LCI, vou pegar a LCA e vou pegar o Tesouro Direto. Tudo bem? CDB, o banco está pedindo dinheiro emprestado para você. Perfeito? Você tem que entender que ele vai te remunerar o que foi prometido, mas isso aí entra na tabela regressiva do imposto de renda. Perfeito? Ou seja, você paga imposto de renda investindo nisso. E o imposto de renda é sobre a rentabilidade. LCI, letra de crédito imobiliário. LCA, letra de crédito do agronegócio. Você não paga imposto de renda investindo nesses 2 produtos de renda fixa porque são incentivados. São 2 setores historicamente carentes, que é o agronegócio e o mercado imobiliário. Então você tem um incentivo para poder investir. Porém, não tem muita liquidez. O que é liquidez? Aí você ter acesso ao dinheiro. Você tem uma carência de 90 dias quando investe nesses 2. Ou seja, o dinheiro tem que ficar preso lá por 90 dias. Certo? E o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, você está emprestando dinheiro para o governo federal, para que ele possa realizar suas ações. Perfeito? CDB, LCI e LCA. Quem te protege aqui? O FGC. Tesouro Direto, quem te protege? O próprio governo federal. FGC? O que é FGC? Fundo Garantidor de Crédito. A pessoa não tem dinheiro para pagar seguro de carro. Então criaram associações, onde cada um paga um valor X nas cotas, e se um carro tem um sinistro, junta o dinheiro de todo mundo e arruma o carro daquela pessoa. Sabe essa lógica? O FGC é a mesma lógica. As instituições financeiras e bancárias, elas são obrigadas a todo mês efetuar o pagamento de uma parte desse fundo, que ele tem exatamente o objetivo de cobrir uma eventual quebra de uma instituição dessas. Perfeito? Então o que acontece? Imagine todo mundo, todas essas instituições contribuindo. Aí imagine que um banco pequenininho quebre, ou um banco grande quebre. As pessoas que lá são correntistas, que têm dinheiro investido, etc., como que elas ficariam? Ficariam bem, porque o fundo vai fazer o aporte desse dinheiro a todas essas pessoas, devolvendo não só o dinheiro, como a rentabilidade. E se você investe em um produto que tem a proteção do FGC, isso te traz segurança. Mas as pessoas acham que a segurança está onde? Na poupança. Mas quem que garante a poupança? O FGC. E aonde foi que um governo federal colocou a mão até hoje? Na poupança. Na poupança. Ou seja, você está ganhando pouco e ainda correndo o risco de uma intervenção governamental, o que nos outros produtos não aconteceria. Então, se você pega o 13º, que é a nossa pauta, e fala assim, eu quero investir o meu 13º, pense primeiro no seu objetivo. Que é a segunda dica, na verdade, né? A gente dá a dica de pagar as contas, agora essa é de investir e fazer o fundo de reserva, que é nesses investimentos que a gente está explicando. Isso, exatamente, para ficar bem contextualizado para o pessoal, certo? Quero investir meu 13º. Não é de qualquer jeito. Não é escolher alguma coisa e investir, não. Primeira coisa, qual que é o seu objetivo com isso? Não, eu estou investindo para o futuro. Eu quero isso daqui a 10 anos. Aí você vai escolher um produto. Ah, não, eu quero fazer uma viagem daqui a 2 anos. Já é outro produto. Não, eu quero trocar meu carro. Já é outro produto. Primeiro você tem que entender qual é seu objetivo. Baseado nisso, você tem que olhar quanto tempo que você pode deixar esse dinheiro investido. Porque é importante que as pessoas entendam que se o dinheiro cumprir toda a duration do investimento, você vai ter a remuneração que foi prometida, perfeito? E ainda vai cair na alíquota mínima do imposto de renda. Porque a partir de 720 dias, você paga 15% sobre a rentabilidade, que é a alíquota mínima. Então você tem que tentar maximizar o seu retorno. E como é que maximiza? Pagando o menor valor de imposto de renda que você puder. Quanto mais tempo o dinheiro ficar investido, maior é o seu retorno, e você realmente tem que ter certeza que você não vai precisar.
Porque se você precisar tirar o dinheiro antes, você vai sofrer com uma alíquota maior do imposto de renda, perfeito? E ainda vai ter uma diminuição na rentabilidade, porque ele não cumpriu o período todo. Mas aí você tem que ter tido uma reserva ali para as emergências, né? Que não contempla o investimento. Se você não tem reserva, então comece a investir para montar essa reserva. Vou te dar um exemplo. Quando você vai investir no Tesouro Direto, tem uma modalidade do Tesouro que ela está para vencer em 2050. Perfeito? Aí a pessoa olha, nossa, isso aqui é muito bom, vai me dar uma rentabilidade legal. Se fosse eu, por exemplo, que tenho 42 anos, eu vou investir até 2050, sabe como é meu caixão? Só pode ser. Então não faz sentido esse tipo de investimento para mim. Mas para uma pessoa jovem, uma pessoa de 18, 19 anos, pode ser que faça total sentido. Então a pessoa tem que entender primeiro que investir é fácil, mas precisa de conhecimento, precisa de estratégia. E quem nunca fez isso, quem nunca investiu, eu sugiro que procure ajuda especializada. Tem que fazer o beabá, tem que estudar, né? E essa ajuda não está com o gerente do banco. Entenda isso. O gerente do banco, ele quer ajudar o banco. Você tem que procurar um consultor financeiro, uma pessoa especializada no tema. Ou então buscar em livros, canais do YouTube. Não é todo mundo que pode ter esse consultor financeiro, mas a gente tem vários canais assim de credibilidade hoje, por exemplo, no YouTube, na internet. A gente sempre consegue essas informações. Tem que fazer o beabá e estudar. Porque a gente está dando essas dicas aqui, mas cada um tem um caso, né? Cada um é indicado para alguma pessoa, é diferente da outra. Pode acessar meu canal. youtube.com/economizando. O professor Ainder tem um canal também, que dá para poder estudar por lá também, né, professor? E você está dizendo desses sonhos que as pessoas têm, tem sonho de trocar o carro, de fazer uma viagem, enfim. E se as pessoas têm vários sonhos, ela vai investindo em vários outros, vai diversificando esse investimento? Divide em 3, sonhos de curto, sonhos de médio e sonhos de longo prazo, certo? É uma metodologia que, inclusive, na minha pós-graduação, feito pela DSOP, né? O que é DSOP? DSOP. Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Você tem que pensar em 3 sonhos. É até lógico que quando você pensa no sonho de curto prazo, ele vai te disciplinar a começar a investir para realizar esse sonho. Quando você consegue realizar um sonho de curto prazo, você fica motivada. E ficando motivada porque conseguiu, você ganha estrutura e força para o de médio prazo, que vai precisar de um pouquinho mais de calma e de paciência. Os dois juntos vão te ajudar a compor o de longo prazo, que pode ser, inclusive, o complemento da sua aposentadoria. A maioria das pessoas gasta o 13º todo e nem sonha em investir porque as pessoas da classe média querem tudo ao tempo e à hora. E uma qualidade das pessoas que enriqueceram é saber o quê? Esperar. Plantar e esperar. Hoje, como Warren Buffett definiu claramente, que é o mago dos investimentos, se tem alguém sentado hoje à sombra de uma árvore, é porque alguém há muitos anos atrás, plantou essa semente. Se você não sabe esperar, você dificilmente vai enriquecer. Então você tem que continuar com esse seu sonho de ganhar na Mega Sena, sabendo que a probabilidade é de 1 em bilhões. Verdade, né? Então, verdade. Ainda vamos falar depois do intervalo da última dica para gastar esse 13º, que são as despesas do início do ano que estão aí batendo na nossa porta já, né? Importante. E também vamos trazer uma boa notícia pro pessoal, né? Pensar um pouquinho sobre o que pode fazer, o que pode tirar desse dinheiro, desse 13º, para investir sim, às vezes num presentinho, numa ceia de Natal, ou até numa viagem. Vamos dar essa dica também pro pessoal. A gente volta já já. Estamos de volta e hoje falando sobre o 13º salário. As formas que se tem de usar esse dinheiro, né? A gente já falou um pouco sobre pagamento de dívidas, né? De contas que as pessoas têm. A gente falou sobre formar um fundo de reserva e investir. Agora tem a terceira dica, que é o quê? Usar esse dinheiro para pagar as contas fixas que já estão batendo aí na nossa porta. As contas do início de ano, né? É muito importante as pessoas aproveitarem as oportunidades. Por exemplo, o IPVA. Quando você paga o IPVA à vista, você tem desconto. E se você, mesmo parcelando, não atrasou nenhuma parcela, quando chega no outro ano, por exemplo, no ano passado, quem não atrasou, não teve nenhum problema, esse ano tem desconto no IPVA. E esses descontos têm que ser levados em consideração. Basta as pessoas pensarem. Quando você atrasa uma dívida, perceba, não tem perdão de multa e juros que você paga. Agora, quando você consegue um desconto, é como se você tivesse investido aquele dinheiro e ganhado aquele desconto em rentabilidade.
Então você não pode ignorar isso de jeito nenhum. Uma outra coisa sobre material escolar, dá um aviso para as mamães, para os papais que estão pensando em material escolar. Uma das piores coisas que você pode fazer é chegar naquele estabelecimento mais próximo da sua casa e deixar ali a lista do material. Eles te seduzem. Ah, é mais cômodo, os livros virão todos encapados, etc e tal. É mais cômodo, mas você vai pagar caro por essa comodidade. Muitas vezes, se você tiver disposição e tempo, você pode andar para bairros mais distantes, até de periferia, onde você vai conseguir produtos com a mesma qualidade e com diferença de preço de quase 400%. Então você tem que ter essa disposição. Muita gente fala assim, mas o que eu vou ganhar de gasolina? Cara, para com isso. Vai de motorista de aplicativo, então, se o problema é a gasolina. Agora entenda, material escolar, você tem que ter inteligência para comprar. Livros, você pode comprar um livro usado em excelentes condições. Qual que é o objetivo? Diminuir ao máximo as dívidas para que elas não se arrastem no decorrer do ano. Igual, por exemplo, o IPTU. É muito difícil hoje uma pessoa ter o dinheiro para pagar o IPTU integral. Então, a maioria das pessoas faz o quê? Divide. Perfeito? Então, se você se organizou, está pagando IPTU dividido, pega mais ou menos aquele valor e vai investindo em paralelo. Quando chegar no outro ano, quem sabe um dia, daqui a 2 anos, por exemplo, sua meta é conseguir pagar o IPTU integral. Aí você deixa de ter aquela despesa durante o ano inteiro e continua investindo e separando um pedacinho. É assim que se constrói riqueza. Agora, não podemos esquecer de que também não é só pagar. A gente também precisa de ter a satisfação. Não é verdade? Olha, Érica, eu já participei de ceia de Natal farta e já participei de ceia de Natal assim bem minguada. O que realmente importou foi a presença das pessoas que a gente ama. Independente se eu tenho um peru apenas para dividir para todo mundo ou se eu tenho toda aquela indumentária, toda aquela coisa do Natal. O importante é estar todo mundo ali junto, confraternizando, lembrando que Natal é nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é aniversário daquele que nos abençoa e que nos protege. Então as pessoas acabaram colocando uma coisa comercial, e aí tem que ter nós, tem que ter pá. Tem coisa no Natal que o pessoal nunca comeu, nem gosta, mas tem que ter lá. Você entendeu como é que funciona? Então não é isso. Por exemplo, um caso curioso, vou contar rapidinho. Teve uma época que eu estava numa situação financeira muito difícil mesmo. E eu fiz algum trabalho na época que eu consegui R$200. Eu fiquei olhando para aquele dinheiro, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu comprei uma lembrancinha boba, besta, para todo mundo que ia passar o Natal comigo. Comprei um chaveirinho que custava R$1, coisinha besta. Peguei um papelzinho e coloquei o nome de todo mundo. Eu até me emociono de lembrar disso. Cheguei para todo mundo e falei assim, olha, presente de valor monetário eu não tive condição de dar para vocês. Mas eu queria que vocês soubessem que eu ganhei R$200 com muito sacrifício, mas eu o transformei em um pedacinho de amor para dar para cada um de vocês. É afetivo o presente. É isso que as pessoas têm que entender. Às vezes o presente é muito caro e quem recebe não dá valor nenhum. E às vezes o presente não tem valor nenhum monetário, mas ele tem um valor espiritual muito grande. Então as pessoas têm que entender isso. E é importante, por exemplo, falar isso com as crianças, porque chega Natal, aí as crianças às vezes até ficam com essa expectativa de ganhar presente, as outras pessoas também. É bom participar, todo mundo. Gente, Natal esse ano vai ser um pouco mais simples, né? Vai ser com o mesmo amor, enfim, acolhimento, mas vai ser um pouco mais simples. É importante participar, família. Se o planejamento não é feito em família, ele não funciona. Porque um tenta fazer a coisa certa por um lado e os outros pelo outro. E se puxar a corda em sentidos opostos, ela pode arrebentar. As crianças, elas são moldadas de acordo com a educação que elas recebem. Se a criança acaba tendo um perfil onde ela quer brinquedos caros, onde ela quer fazer coisas mirabolantes, com certeza, na maioria dos casos, é modelo dos adultos. Se tudo for resolvido com elas, olha, o papai não tem dinheiro para poder comprar isso, mas você não vai ficar sem seu presente. Mas que tal você colaborar? Vamos diminuir o seu tempo no banho? Porque diminuindo o tempo no banho, papai paga uma conta de luz menor. Pagando menor, sobe um dinheirinho. Quem sabe a gente pode melhorar para conseguir um presente para você. Aí você coloca na cabeça dela que uma ação dela agora pode trazer um prêmio do futuro. Porque as crianças, elas são muito seduzidas também. Se você pega os programas infantis, tudo que eles veem na televisão, pai, eu quero. Mãe, eu quero. Aí você tem que colocar na cabeça dele
que nem tudo que ele quer ele poderá. pode ter. Agora, em muitos casos, quantas crianças vão ficar sem presente? Quantas crianças não vão ter com o que brincar? Então, ensinar a humildade e ensinar a esperar tem que ser desde pequenininho. Sim. A maioria dos adultos hoje, Érica, que não tem bons hábitos de consumo, que pegam esse 13º e acabam com ele de uma vez, foram crianças que não foram preparadas para isso. Então, Mas que pode mudar a realidade agora. sabe aquele papo, né? vou Depois de dar para adulto. o meu filho que eu não tive? Adquira educação financeira e dê educação financeira para o seu filho. Pode ter certeza, você vai estar impedindo que o seu filho cometa no futuro os erros que você cometeu. Não tem mistério com o 13º, não tem, né? Ele não é o Não. salvador da pátria, Nunca não é, né? foi e Tem nunca que será. planejar o ano inteiro, né? 13º, inclusive, ele pode até piorar a sua situação, tá? Ele pode piorar a sua situação, porque você recebe o 13º e faz o quê? Faz mais dívidas com ele. É impressionante. Você pega o dinheiro e faz dívida com ele. Quer um exemplo? Faz uma viagem com o 13º. É, verdade. Aí ele paga uma parte e você tem que pagar a outra. A outra. Planeja que às vezes dá certo. Planeja que dá certo. Ainda obrigado pelas dicas Eu que aqui te hoje com a agradeço, gente, pela obrigado. participação, viu? E você quer compartilhar essas orientações com alguém? É muito fácil, gente. O programa fica disponível lá no nosso canal no YouTube. É só entrar, copiar o link e enviar a quem você quiser. Ótimo dia, amanhã eu estou de volta.